Olá! Nesta aula eu vou te ensinar o método dos mínimos quadrados ordinários, o MQO. Suponha que nós tenhamos observações de duas variáveis, y e x. Para cada valor de x, nós temos um valor correspondente para y. Veja que agora eu tenho um diagrama de dispersão. E eu quero determinar uma reta que melhor se ajusta aos dados, como esta aqui. Essa é a reta de regressão amostral, beta1 chapéu, mais beta2 chapéu, vezes xi. Note que algumas observações se distanciam da reta de regressão. Essa distância é chamada de resíduo. O método dos mínimos quadrados ordinários vai escolher os parâmetros da reta, ou seja, o intercepto beta1 e o coeficiente de inclinação beta2, de tal forma que a soma dos quadrados dos resíduos seja a menor possível. Mas você deve estar se perguntando, por que elevar cada resíduo ao quadrado ao invés de simplesmente somá-los? Porque assim eu dou um maior peso ou importância aos resíduos maiores ou mais distantes. E, como alguns resíduos podem ser negativos, eu elimino a possibilidade da soma dos resíduos ser igual a zero. Agora que entendemos a lógica por trás desse método, vamos aos cálculos. Precisamos estimar os parâmetros beta1 e beta2 de tal forma que a soma dos quadrados dos resíduos seja a menor possível. Ou seja, nós temos um problema de minimização. Vamos minimizar a soma dos quadrados dos resíduos, onde os resíduos são a diferença entre o valor real de y e o valor estimado. O valor estimado nada mais é do que beta1 chapéu menos beta2 chapéu vezes xi, tudo elevado ao quadrado. Vamos agora às condições de primeira ordem. Nós vamos derivar parcialmente os erros ao quadrado em relação a beta1 chapéu e igualarmos a zero. E depois vamos derivar parcialmente em relação a beta2 e igualarmos também a zero. A derivada dessa equação em relação a beta1 chapéu pode ser obtida a partir da regra da cadeia. Vai ficar igual a 2 vezes o somatório, repito tudo, y, menos beta1 chapéu, menos beta2 chapéu vezes xi. O expoente agora vai ficar igual a 1, vezes a derivada de menos beta1 chapéu é igual a menos 1. Posso trazer esse menos já para cá, e em seguida igualo a zero. Note que eu posso passar esse menos 2 que está aqui multiplicando para o outro lado dividindo, e aí, 0 dividido por menos 2 igual a zero. Já elimino esse menos 2. Vou agora resolver o somatório para cada termo. Ficamos, então, com o somatório de y menos o somatório de beta1, que é uma constante, é igual a n vezes a constante. E agora, nós vamos ficar com menos beta2 chapéu vezes o somatório de xi igual a zero. Vamos chamar essa equação de 1. Vou agora derivar parcialmente o erro ao quadrado em relação a beta2 chapéu e igualar a zero.
Novamente, utilizando a regra da cadeia, nós vamos obter 2 vezes somatório de yi menos beta1 chapéu, basta repetir o que está aqui dentro, beta2 chapéu vezes xi, agora o expoente fica igual a 1, vezes a derivada de menos beta2 chapéu vezes xi em relação a beta2. Vamos ficar, então, com menos xi. O menos eu vou trazer aqui para frente e o xi eu vou deixar aqui mesmo, igual a 0. Posso passar esse menos 2 para o outro lado da equação, dessa forma eu elimino. Esse somatório é para estar do lado de fora dos parênteses. Vou, então, apagar e escrever somatório e depois os parênteses. Então, antes de resolver aqui o somatório, eu vou multiplicar cada termo por xi. Fico, então, com o somatório de yi xi menos beta1 chapéu xi menos beta2 chapéu xi ao quadrado. Fecho os parênteses, igual a 0. E agora, resolvendo aqui o somatório, nós vamos ficar com o somatório de yi xi menos beta1 chapéu somatório de xi menos beta2 chapéu somatório de xi ao quadrado, igual a 0. Vou chamar essa equação de 2. Vou resolver agora a equação 1 para beta1 chapéu. Vamos ficar com n beta1 chapéu igual ao somatório de yi menos beta2 chapéu somatório de xi. Para isolarmos o beta1 chapéu do lado esquerdo da equação, vamos dividir todos os termos por n. Dessa forma, nós encontramos que beta1 chapéu é igual a y barra, onde y barra é a média de y, menos beta2 chapéu, vezes x barra, onde x barra é a média de xi, ou seja, somatório de xi dividido por n. Vou chamar essa equação de 3. E agora, eu vou substituir 3 na equação 2. Ficamos, assim, com o somatório de yi xi menos, no lugar de beta1 chapéu, nós vamos escrever y barra menos beta2 chapéu vezes x barra, vezes somatório de xi, e repetimos o restante. Menos beta2 chapéu vezes o somatório de xi ao quadrado. Tudo igual a 0. Vou repetir esse primeiro termo. E agora, multiplicar esses dois termos pelo somatório de xi. Ficamos assim com menos y barra somatório de xi menos beta2 chapéu x barra somatório de xi menos beta2 chapéu somatório de xi ao quadrado igual a 0. Vamos agora multiplicar ambos os lados por n e ver o que acontece. Ficamos assim com n somatório de yi xi menos n vezes y barra é igual ao somatório de yi vezes somatório de xi menos beta2 chapéu
n vezes x barra é igual ao somatório de xi. Vezes somatório de xi vai ficar igual ao somatório de xi ao quadrado. Menos beta 2 chapéu, n somatório de xi ao quadrado, igual a zero. Podemos colocar o beta 2 em evidência. Ficamos assim com n somatório de yi xi menos somatório de yi somatório de xi, apenas repetimos. E aqui vamos colocar o menos beta 2 chapéu em evidência. Ficamos assim com menos somatório de xi ao quadrado mais n somatório de x ao quadrado. Eu vou, então, primeiro colocar o termo positivo. N somatório de xi ao quadrado menos somatório de xi, tudo elevado ao quadrado, igual a zero. Vamos agora isolar o termo que contém o beta 2 chapéu em um dos lados da equação. Ficamos, então, com beta 2 chapéu, n somatório de xi ao quadrado, menos somatório de xi ao quadrado, e repetimos esses dois primeiros termos. Para deixarmos o beta 2 chapéu sozinho do lado esquerdo da equação, nós vamos passar todo esse termo para o lado direito, dividindo. Beta 2 chapéu vai ser igual a n somatório de yi xi menos somatório de yi vezes o somatório de xi dividido por n somatório de xi ao quadrado menos somatório de xi, tudo ao quadrado. Eu vou modificar um pouquinho essa fórmula. Eu vou multiplicar e dividir por n, tanto o somatório de yi quanto o somatório de xi. E no denominador, eu vou dividir ambos os termos por n. Ficamos assim, somatório de yi xi dividido por n. Esse n se anula com este, menos somatório de xi ao quadrado dividido por n. E eu também vou utilizar aqui o artifício de multiplicar e dividir por n. Dessa forma, o numerador vai ficar n somatório de yi xi menos, quando eu divido o somatório de yi por n, eu obtenho a média de y. Eu fico aqui com n y barra, e aqui eu fico com n x barra. Portanto, n vezes n igual a n ao quadrado, y barra x barra. Eu fico, então, com o somatório de x ao quadrado menos, aqui é como se eu tivesse somatório de xi, dividido por n, vezes n. Fico, então, apenas com n x barra ao quadrado. Encontramos, assim, a fórmula do beta 2 chapéu, ou do coeficiente angular da nossa reta de regressão. Essa fórmula também pode ser representada como somatório yi menos y barra xi menos x barra dividido pelo somatório de xi menos x barra ao quadrado. Ou seja, no numerador, nós temos a covariância de y e x, e no denominador, a variância de x. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima aula!